Hum, Venho dar-vos uma perspectiva um pouco diferente da dispensa de proximidade, uma perspectiva sobre o doente. É um desafio que tem vindo a ser trabalhado bastante, em que nós olhamos para a problemática do doente. Se nós pensarmos que a nossa população tem dificuldades em aceder aos cuidados de saúde, seja por proximidade, seja por dificuldade de acesso às próprias instituições, aos próprios cuidados, levantam-se temas como os custos. Quanto é que custa às pessoas chegar a um hospital? Qual é o custo de oportunidade que têm para ir a uma consulta ou para fazerem uns tratamentos versus aquilo que deixam de trabalhar, por exemplo? E mesmo depois, quando chegam às instituições, os tempos de espera, a falta de médicos, a falta de recursos, tudo isto, fora a exposição que tem a outro tipo de doenças, tudo isto levanta aqui um paradigma para o doente. Temos que pensar, isto é um chavão, peço desculpa, mas temos que pensar nas pessoas e a centralização das pessoas. Então, eu não tenho aqui uma timeline muito detalhada, mas isto já começa em 2016, com uma legislação, seguem-se alguns projetos piloto no Hospital de São João e no Central, em que se tenta, então, localmente e em pequenos projetos, resolver esta questão, levando o medicamento hospitalar até junto do doente. Depois surge uma inevitabilidade que se chama pandemia. Com a pandemia as pessoas não podiam andar, não se podiam deslocar, tinham que estar mais resilientes em função ao medicamento e então aparece uma operação Luz Verde que começa a trabalhar a nível nacional com diferentes entidades envolvidas, vários stakeholders, para resolver, dar resposta à situação da pandemia. Com esta necessidade, a nível nacional, foi criado um grupo de trabalho que deu continuidade. Há também outros projetos aqui, novamente no São João, no Central, outros projetos que tentam melhorar a proximidade e, finalmente, em 23 sai legislação, em 24 sai a regulamentação de como deve ser feita a dispensa, mais orientações da ordem, mais uma listagem de medicamentos e patologias que estão enquadradas na dispensa. Se tiverem curiosidade de saber um pouco mais de história, mais detalhe, isto para quem está na área sabe isto melhor do que eu, mas tem um trabalho efetuado pela ADIF e pela ANF, que está disponível na Ordem dos Farmacêuticos, podem consultar todo o histórico e detalhe sobre estes projetos. Então, dispensa na proximidade. O que é que se pretendeu, dentro daquilo que seriam as normativas de medicamentos que as pessoas pudessem tomar por elas próprias, não é? E dentro de cerca de uma dúzia de patologias e cerca de 140 moléculas, mais ou menos, tentou-se resolver a questão de levar o medicamento ao doente e que ele pudesse ele próprio escolher, okay, onde é que queria levantar essa informação de medicamento hospitalar. E agora entro aqui no meu tema um pouco, que é como é que o ecossistema que foi criado aqui à volta deve ou poderá ajudar a melhorar esta dispensa por proximidade. Portanto, começamos logo por uma visão partilhada, ou seja, temos N stakeholders envolvidos, N partes interessadas, mas o foco sempre naquilo que é melhoria da qualidade do doente. Depois temos as questões de abordagem em rede, a integração destes stakeholders, deste serviço, desta cuidado ao doente, em que tem que ser feito com qualidade e garantir essa qualidade ao doente.
E depois, um ponto não menos importante, porque estamos a falar de pessoas, estamos a falar de saúde, que é a responsabilidade ou a corresponsabilidade de todos estes stakeholders em função do doente. Estamos a falar de um ecossistema colaborativo. O professor António, que já não está aqui, mas falou disto na sua apresentação, e tem aqui alguns, não todos, mas alguns dos principais stakeholders que temos neste processo. Então, começando aqui pelas unidades locais de saúde, começando pelos hospitais, onde começa todo o ecossistema, começa logo na prescrição e na elegibilidade dos doentes para a dispensa em proximidade. Okay? Tudo a responsabilidade da clínica, a responsabilidade de monitorizar e de ter a segurança do doente em todo este processo. Okay? Isto começamos logo aqui nas ULS. Se formos para as farmácias, okay, as farmácias estão no meio. As farmácias têm uma coisa fantástica, que têm a distribuição próxima dos doentes, próxima das pessoas. Okay? Portanto, isto permite-lhe estar no meio aqui da operação e monitorizar tudo o que se passa nesta dispensa. Aqui, não só monitorizar a parte logística, muitas vezes, infelizmente, é o que acontece, mas começar a ajudar também na parte clínica, não é? Porque nós temos adesão à terapêutica, temos tipos de doentes, tem as pessoas que chegam à farmácia a fazer questões, portanto, é tudo nestes processos a farmácia pode ter um papel fundamental neste ecossistema. A indústria. A indústria com o ciclo de vida do medicamento. Okay? A indústria vê desde nascer a doença, o medicamento, até ao consumo desse medicamento e, acima de tudo, dos resultados também do consumo desse medicamento. Podemos estar a falar da adesão à terapêutica, podemos estar a falar de contraindicações, de alergias, podemos estar a falar de uma série de coisas, mas o papel da indústria é muito importante. Porquê? Que eles são responsáveis pela inovação. Fazer chegar a inovação ao maior número de pessoas possível, para terem acesso, é um papel fundamental da indústria farmacêutica neste papel. E depois também, obviamente, toda a cadeia de abastecimento subjacente a este processo. O Infarmed, o regulador, tem que manter a qualidade e as normativas de todo este processo. Não menos, e é isso que me traz aqui hoje, falar um bocadinho sobre as pessoas. Tem um papel fundamental. É para eles que este processo, a dispensa, trabalha. Então, as pessoas têm que ter um papel ativo, desde dizerem como é que se sentem, quais são os Patient Reported Outcomes, este palavrão, peço desculpa, mas que é basicamente interagirem com o sistema para os médicos analisarem, para o farmacêutico os poder ajudar, para mudarem a terapêutica, para verem o que é que está bem e o que é que está mal. É muito importante desde a escolha da farmácia, que começa a escolha do local, até estes relatórios, até esta informação dada de volta ao sistema. Portanto, pessoas. Este ecossistema, para funcionar, tem que fazer uma coisa, tem que criar valor. Okay? Onde é que pode criar valor, deve criar valor? Okay? Isto não é exaustivo, são apenas algumas ilustrações, mas na expansão, na chegada a mais população. Okay? Nós, neste momento, temos ferramentas ao dispor, ao nível das ULS ou ao nível do Governo Central, como a estratificação da população pelo risco. Não sei se sabem o que é que quero dizer, mas basicamente é nós dizermos, caracterizarmos as populações em função das suas comorbilidades, em função das suas doenças, em função dos seus consumos, seja de consultas, seja de medicamentos, seja de outras áreas, e, se quiserem de uma forma mais simples, segmentar a população. Isto para quê? Para nós conseguirmos agir naquelas pessoas que realmente necessitam. Okay? Estudos, não vou referir aqui a minha empresa, que parece mal, mas estudos que apontam que, por exemplo, 5% da população numa determinada OLS é responsável por mais de 70% dos consumos. Okay? Portanto, isto permite, se nós atuarmos nesses 5%, resultados
muito mais efetivos e muito mais generalizados. Pronto, isto é apenas um exemplo. A questão da segurança, reparem, para quem está dentro do meio, o circuito do medicamento hoje em dia dentro de um hospital é uma coisa fantástica. Já desde há muitos anos, que vai desde o médico prescrever, em formato eletrónico, até nós temos a garantia que o paciente que está na cama é aquele paciente que toma aquela medicação naquela terapêutica, naquele horário. Portanto, segurança, não há engano, há várias validações pelos farmacêuticos, a chamada dupla validação, etc. Portanto, é um circuito otimizado, bem fechado e seguro. Quando nós estendemos isto à dispensa por proximidade, é da responsabilidade deste ecossistema também manter essa segurança e estender estes mecanismos para a proximidade, ou seja, para junto do doente que vai estar em casa a tomar medicamento. Onde é que isto pode ser feito? Mais uma vez, voltamos a falar de farmácias para fazer o acompanhamento ao doente, já que é o local mais próximo do doente. Outra questão aqui é a questão da qualidade de vida do doente. E aquilo que eu estava a dizer há pouco, que é eles dizerem, os doentes, as pessoas, como é que estão a se sentir, como é que está a evolução do medicamento, da toma da sua terapêutica. Isto facilmente pode ser feito através de registros, o próprio médico, os próprios profissionais de saúde também o fazerem. Há aqui uma falha, falamos de doentes, falamos de médicos, mas estamos a esquecer das pessoas que estão no meio, ok? Importante. Os farmacêuticos, por exemplo, farmácia de rua. Portanto, isto é um ecossistema que deveria funcionar com todos os inputs de todos os profissionais para, no sentido de ajudar o doente. E, finalmente, a questão da sustentabilidade. Nós, hoje em dia, temos, mais um palavrão, peço desculpa, o Value-Based Healthcare, não é? Toda a gente fala nisto hoje em dia, quem está ligado à saúde, que é, basicamente, medir e financiar em função de resultados clínicos. Ou seja, eu vou pagar mais em função dos melhores resultados clínicos. Ainda ontem tivemos uma conferência sobre isto aqui do outro lado do Rio, portanto, é algo que está mesmo em cima da mesa nas instituições. Facilmente também pode ser aplicado aqui, ok? Que é medir a efetividade da dispensa em proximidade e ver qual é o valor que cria para os doentes. Isto leva-me aqui a outro tema. Portanto, isto são tudo os valores criados pelo ecossistema. Uma visão, poderemos ter muitos mais, mas é apenas uma visão da população, do doente, do sistema em si, de valor criado. A tecnologia tem um papel fundamental. Vou-vos dar só assim 2 ou 3 exemplos, mas isto é o mundo. Okay. Se nós estivermos a falar em capacitar os intervenientes, estamos a falar de formação. Às vezes a formação não chega aos farmacêuticos, às vezes a formação não chega às pessoas. Portanto, há ferramentas tecnológicas para capacitar todos os intervenientes na cadeia de valor. O acesso às ferramentas tecnológicas é também importante, ou seja, colocar todas as ferramentas a falar umas com as outras, isto é mais um chavão em interoperabilidade ou integração entre sistemas, é extraordinariamente importante, mas é uma das soluções tecnológicas. E depois, se não monitorizarmos, não sabemos o que é que acontece, não existe. Portanto, é necessário KPIs, é necessário indicadores que nos deem essa informação de como é que as coisas estão a evoluir no terreno. Pessoas. Okay? Eu, vou falar aqui um bocadinho pessoal, eu como diabético, posso chegar e dizer, eu como cidadão gostava de saber como é que eu tomo esta medicação, ou tenho dúvidas na minha terapêutica. Okay? A tecnologia, sob uma forma de app, que é o exemplo que eu tenho ali, ou qualquer outro, pode dar rapidamente resposta a isto. Não é? Eu posso fazer perguntas, posso ter literacia embutida nas tecnologias e dar esta resposta. Sinto-me bem ou sinto-me mal? Como é que eu faço isto? Mais uma vez a tecnologia. Okay? O tal relatório, estruturada, informação relevante que o doente dá, facilmente pode ser integrada. Questões como
estou a tomar isto na hora certa, ou está-me a acabar a medicação, ou onde é que eu levanto a medicação? Também. São questões que a tecnologia pode dar resposta com alarmística, com situações de adesão à terapêutica, portanto, mais uma forma da tecnologia ajudar. Ou eu preciso de ajuda, basicamente. Tenho uma dúvida, como é que eu posso aceder? Ou através de teleconsulta, ou chegando à farmácia mais próxima e fazendo uma consulta de especialidade, consultoria com os farmacêuticos hospitalares, ou com o médico. Isto é tudo tecnologia disponível. Okay? Obviamente que isto tem desafios. Okay? Eu vou-vos falar só assim 3, para não vos cansar muito, mas, mais uma vez, aquele palavrão ali, a interoperabilidade e a partilha de informação, mas nós estamos aqui a falar de ligar sistemas. Vocês têm noção de quantos sistemas estão envolvidos na dispensa por proximidade? Assim, só para início de conversa, são 7, com tendência a crescer. Estamos a falar desde a prescrição, desde o portal do Infarmed, desde o Cifarma, bom, desde o RSE. Portanto, temos aqui no mínimo 7. Se entrarmos na logística, então podemos ter bastantes mais. Agora, com a DEM, que é a dispensa eletrónica, médica, hospitalar, que está em curso de implementação, portanto, será mais um. Agora estão a ver cada um a trabalhar no seu sentido, no seu sistema. Okay? Esta informação que passa, tipicamente é logística. Nós precisamos da informação clínica. Eu percebo que haja dificuldade no acesso, mas, por perfil, o farmacêutico tem que ter acesso para ajudar o doente. O médico tem que ter mais acesso. Okay? O doente tem que ser o seu próximo acesso. Portanto, isto é um desafio que tem que ser colmatado neste ecossistema. Literacia. Chegar perto das pessoas. Okay? Informá-las. Cada vez temos mais pessoas na internet, googlar ou AI para fazerem perguntas, não é? Portanto, a literacia é extremamente importante. E temos desafios que podemos, a nível tecnológico, tentar resolver, ou através de stakeholders, como as associações de doentes, que está ali, ajudar nesta literacia. Eu falo de literacia só dos doentes, isto é o mais importante, mas também de outros agentes que estão neste processo também precisam de informação, muitas vezes não têm. Se eu chegar a uma farmácia, ou se chegar ao ponto mais próximo e fizer uma pergunta a um farmacêutico, se ele não tiver alguma informação clínica sobre o meu historial, não me sabe responder, por exemplo. Okay? Não me pode aconselhar, é um exemplo. Okay? E depois a questão da segurança dos dados. A segurança dos dados, que hoje em dia, dados, não é? Mas é essencial nós termos que os dados estão seguros, que são dados de saúde, que eles são disponibilizados da melhor forma que seja necessária, mas é preciso ter este cuidado. E há outra coisa que é a qualidade dos dados. Vocês já ouviram a expressão garbage in, garbage out. Se nós metermos lixo nos sistemas, as informações que nós retiramos é o que é, valem o que vale. Portanto, é necessário também ter esta qualidade de dados. Dou-vos 2 exemplos. No seguimento da dispensa de proximidade, por exemplo, Patient Support Programs. Eu não sei se vocês sabem o que é, mas é o acompanhamento do doente, a terapêutica do doente, junto do doente, por enfermeiros ou por profissionais de saúde. Portanto, isto necessita de qualidade de informação. Tem regras para se meterem os dados, porque não na farmácia. Ensaios clínicos. Ou estudos, porque não na farmácia? Ou noutros agentes que nós tenhamos à disposição. Food for thought. Pronto, isto são alguns dos desafios que eu tinha para vocês, mas sou filho de boa gente, se não falar de IA, já isto, hoje em dia ninguém me perdoaria, não é? Portanto, então, falando um pouco de inteligência artificial, vou antecipar o horário, portanto vou falar menos tempo, ok? Que é exemplos muito práticos que dentro deste processo. Estamos a falar, por exemplo, da prescrição. Okay? O médico a prescrever, saber
a inteligência artificial, dizer-lhe qual é, baseada em perfis, baseada em histórico, qual será a melhor terapêutica. Ajudá-lo na tomada de decisão clínica. O medicamento, ok? Ter coisas do género, ok, eu tenho um problema logístico, tenho falha, qual é a otimização de rotas, por exemplo, qual é a rastreabilidade, e ajudar. A questão da dispensa do doente, a adesão à própria terapêutica, ele fazer as recomendações automaticamente, mesmo mediante o comportamento do doente, que é muitas vezes importante, ok? A adaptação personalizada da medicina, ok? Se pensarmos fora em modelos preditivos, não sei se já ouviram falar de shortage, falta de medicamentos, portanto, prever que vão faltar medicamentos. Seja no internacional, há um processo, acontece quando faltam medicamentos no estrangeiro, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer em Portugal. É a lei da vida. Mas modelos preditivos que consigam prever, mediante a informação, o que é que vai acontecer, quais são as pessoas que vão ser impactadas, onde é que vai faltar medicamentos, qual é o tipo de doentes que vão ser impactados ou de doenças, e tomar medidas de prevenção, é algo que o IA poderia ajudar. As próprias tendências aqui de sazonais, verão, inverno, os planos, a ajudar a prever o que é que vai ser necessário, seja médicos, seja medicamentos, seja camas, seja urgências, portanto, E, por fim, a oferta assistencial. Se nós tivermos informação online, facilmente conseguimos otimizar os nossos recursos. Okay? Tudo isto é o futuro, tudo isto, eu vos digo, está disponível. Okay? O meu takeaway é o que é que este ecossistema pode trazer efetivamente para o doente. Muito obrigado.